Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso IMGA Podcast. Tem sido um início do ano bastante animado, infelizmente também com alguma volatilidade e muitas novidades. E, portanto, pensei fazer neste podcast um bocadinho o ponto da situação do estado do mundo, do estado dos mercados financeiros, e convidei para esta conversa o meu colega João Ramos, que vocês já conhecem de outros podcasts, gestor do nosso departamento de taxa de juros. João, começamos, como eu dizia, com um ano muito animado, olhando primeiro pela administração Trump, para o outro lado do Atlântico, com expectativas que nós tínhamos no início do ano, que basicamente diríamos que pensámos que as taxas de juros iam estar num intervalo de preços relativamente curto, porque as medidas eram inflacionistas, mas por outro lado a inflação como um todo, até a nível global, estava a recuar. Portanto, no final, olhamos agora, pelo menos os primeiros meses do ano, e vimos taxas de juros nos Estados Unidos mais baixas. O que é que tens a apontar sobre estes movimentos? Olá, Rui. Obrigado mais uma vez pelo teu convite. Relativamente ao mercado de taxa de juros, é um mercado que tem estado bastante volátil nas últimas sessões, impulsionados pelas ameaças de Trump sobre as tarifas, e isto também tem impactado a confiança dos investidores, nomeadamente na questão de uma potencial recessão que poderemos ter na economia norte-americana. Esta imprevisibilidade de Trump tem também impactado a confiança das famílias e das empresas, e isso foi visível, por exemplo, no último indicador que tivemos relativo ao sentimento americano, reportado pela Universidade de Michigan, dados de março, que vieram substancialmente abaixo daquilo que tinha sido o valor de fevereiro e também muito abaixo daquilo que era o valor estimado, ou seja, isto já está a ter um impacto na economia. Por outro lado, o que tem gerado é que temos assistido a muitos movimentos risk-off no mercado, porque na verdade ninguém sabe bem para onde é que isto vai. Ou seja, já tivemos anúncios de tarifas de 25% sobre o aço e alumínio, de 20% sobre todos os bens chineses, de tarifas recíprocas, de 25% sobre autos, de ameaças de 200% sobre bebidas alcoólicas do lado europeu, como resposta a outras tarifas que a Europa queria colocar aos Estados Unidos. Ou seja, há para todos os gostos e isto está bastante confuso. Qual é o impacto no mercado? Em termos daquilo que são expectativas de cortes que nós tínhamos falado no podcast anterior, ou seja, no final do ano passado o mercado estimava que cerca de 43 basis points de cortes para este ano. À data de hoje, e já após a última reunião de março da Fed, neste momento são esperados cerca de 66 basis points, ou seja, houve aqui uma reavaliação por parte dos investidores. Em termos de variações de taxas de juros, ou seja, o curto prazo, quando falamos de curto prazo nos 2 anos norte-americanos, já caíram mais de 25 basis points, em termos de year-to-date, e o longo prazo, neste caso os 10, já caíram mais de 30. Sendo que, obviamente, aqui há a questão, no curto prazo é mais associada à queda, à probabilidade da Fed vir a cortar mais vezes do que a estimativa, e do longo prazo mais associada à questão económica e de potencial recessão. Bem, sabemos que o mandato da Fed é inflação e emprego, no entanto, a questão económica pode também ditar aqui que o Banco Central seja obrigado a ter que rever mais rapidamente aquilo que é a sua estratégia em termos de taxas de juros, apesar mesmo assim da inflação, os últimos dados referentes à inflação e ao emprego terem vindo melhores que o esperado. A verdade é que esta questão da imprevisibilidade de Trump e uma potencial recessão da economia norte-americana pode fazer então com que continuemos a assistir a uma queda das taxas de juros do outro lado do Atlântico. No entanto, eu dou nota que é bastante importante continuar a acompanhar os principais indicadores macroeconómicos desta região. Sim, e parece que a imprevisibilidade de Trump é coisa que não vai ser alterada. Falamos disto todos os dias. Exato. Passando para este lado do Atlântico, aqui para o velho continente, tivemos uma novidade grande, eu diria, enorme, tendo em conta o que foi a eleição de Merz na Alemanha e a CDU, com a utilização da frase famosa de Draghi, whatever it takes, e portanto muda aqui completamente, parece-me a mim pelo menos, o paradigma na Europa. O que levou na prática a que as nossas expectativas, que eram na verdade até de redução de taxas na Europa, estivesse errada, pelo menos para já, e as taxas estão mais altas do que nós esperaríamos. O que é que tu tens a falar sobre estes movimentos? Achas que é um movimento que vai continuar ainda? Relativamente a essa questão, nomeadamente do lado europeu, deixa-me primeiro explicar-te um pouco o que é que foi aquilo, ou seja, a decisão por parte da Alemanha do pacote de estímulos sim. que anunciou, e depois podemos falar um pouco também sobre o que é que nós achamos que poderá acontecer do mercado aqui para a frente. Numa primeira fase, deixa-me dizer-te então que o novo governo alemão anunciou um pacote de estímulos sem precedentes, que inclui várias medidas, mas das 3 principais é um aumento de gastos em defesa, em que gastos acima de 1% estão isentos do debt break. Anunciou também um pacote de investimentos
infraestruturas no montante de 500 mil milhões de euros a ser efetuado ao longo de 12 anos, em que inclui também, onde se incluem gastos em cerca de 100 mil milhões para investimentos associados ao clima, e isto tem a ver mais com a questão política, para agradar ao Partido dos Verdes, porque foi importante para fazer passar este pacote, e também o aumento de gastos, o aumento do financiamento dos Estados federais. Os objetivos são claros, ou seja, um deles é relançar a economia alemã e, por outro, é impulsionar o setor da defesa, não só da Alemanha, mas também da zona euro. No entanto, embora seja esperado que isto tenha um impacto positivo não só na economia alemã como na economia europeia também, o impacto imediato foi uma subida muito acentuada das taxas de juros, com especial impacto mais na parte mais longa da curva. Nós vimos, por exemplo, as taxas dos 10 anos alemães a subirem para níveis perto dos 3%, sendo nomeadamente, por exemplo, a sessão de 5 de março foi uma sessão que vai ficar, pelo menos na memória, porque houve variações de magnitude que nós já não vimos desde a queda do Muro de Berlim, em que vimos as taxas alemãs a subirem cerca de 30 basis points. Um dia que vai ficar marcado, nomeadamente no universo obrigacionista, porque foi um dia francamente negativo. E é fácil também perceber isso, porque grande parte destes gastos, deste plano, vai ser feito através de emissão de nova dívida, e se temos mais dívida no mercado, obviamente que os investidores, como nós, vão exigir um prémio superior, ou seja, maior oferta para a mesma procura, só pode ter um efeito, que é a subida das taxas de juros exigidas pelos investidores. Relativamente ao outro tópico que tu falavas e qual é que será o impacto, ou se achamos que este impacto também pode ser já exagerado, a verdade é que o mercado nos tem vindo a provar que pode ter sido um pouco exagerado este movimento. Ou seja, eu disse que as taxas chegaram perto dos 3%, chegaram aos 2,94, 2,95, mas à data de hoje já estão nos 2,70, 2,75. Portanto, já houve aqui um reajustamento por parte dos investidores e são apontadas várias razões para isso. Podemos falar aqui de algumas. Eu diria que a primeira tem a ver com o facto de a zona euro precisar de criar a capacidade necessária para produzir novos equipamentos, e grande parte deste aumento de investimento hoje em dia é feito através da aquisição de produtos a produtores estrangeiros, portanto acabam por beneficiar mais esses países estrangeiros. Uma segunda razão tem a ver com o facto de os investidores, terem esperarem que este pacote de estímulos tivesse um efeito imediato, no curto prazo, e não é verdade, ou seja, ele vai levar tempo, os prazos de entrega são sempre grandes, e tens a questão também há derrapagens, nomeadamente neste tipo de investimentos. Temos o exemplo, por exemplo, de um programa que foi lançado pelo Scholz em 2022, também associado à defesa, tem um montante global de cerca de 100 bis, e neste momento, à data de hoje, só cerca de 20% é que estão implementados. Portanto, isto nós vemos a dificuldade de implementação deste tipo de programas. Tens também a questão ou seja, este tipo de programa ainda é indeterminado em termos de quantidade e de tempo, porque ainda ninguém sabe bem como é que ele vai ser executado. Em termos de emissão de dívida, ainda não sabes o que é que vai acontecer. Portanto, nós já estamos a assumir que vai acontecer uma coisa que ainda não sabemos bem como é que ela vai ocorrer. E, por fim, eu diria que um outro indicador económico relevante é o facto de os principais institutos alemães de estudos económicos já têm vindo a rever as suas estimativas de crescimento para os anos mais à frente, nomeadamente 26, mas para este ano, ano 2025, ainda antecipam taxas de crescimento muito modestas, ou mesmo, alguns deles nem sequer antecipam taxas de crescimento, o que revela que isto ainda vai levar tempo até ter efeitos imediatos. E desta forma, ou seja, leva-nos a crer que de facto esta reação do mercado foi exagerada, porque estamos a interpretar que este tipo de decisão vai ter impacto no curto prazo, quando na verdade ainda há muitas incertezas daqui para a frente. Certo, e portanto o que os investidores estão a fazer na prática é projetar um bocadinho o futuro, sendo que a incerteza é enorme. Aliás, até porque o novo governo alemão ainda nem sequer tomou posse, portanto, portanto fazer planos concretos, na verdade, é um bocadinho quase futurologia, não é? Mas enfim, ainda falta pô-los em prática. Mudando um bocadinho para os ativos de mais risco, isso nós vemos principalmente ações, ativos típicos, o ativo típico de risco, que sofreu correções importantes já este ano, principalmente após o topo atingido ali alguns em janeiro. Portanto, ativos de risco, dizia eu, corrigiram. No entanto, se olharmos para os mercados de crédito, até se portaram relativamente bem, portanto, tiveram ali alguma capacidade de resistir a esta menor procura. Que razões apontas para esta resiliência, João? Bem, Rui, tens razão relativamente a esse tema. O segmento de crédito tem estado bastante resiliente, ainda assim tem vindo a sofrer com a volatilidade também.
tanto no segmento de investment grade como do high yield. No entanto, se vimos as variações em termos de year to date, ainda estamos a assistir a estreitamentos em ambos os segmentos. Nós ainda antecipamos, no entanto, que possa ser possível conseguirmos atingir os mínimos do ciclo, mas para isso é fundamental termos estabilidade das taxas de juros, porque o crédito tem bastante correlação com o movimento das taxas. Precisamos, acima de tudo, de estabilidade das taxas, que pode vir, por outro lado, também deste tema das tarifas, a ver se fica resolvido uma vez por todas, para que as taxas possam estar mais calmas e desta forma beneficiar o crédito. Esta dinâmica favorável vai continuar a favorecer a Europa, ou seja, esta dinâmica deste novo plano fiscal vai continuar a favorecer a Europa no curto e médio prazo, porque este impulso fiscal vai acabar por trazer mais benefícios e vai conseguir compensar, digamos assim, quaisquer efeitos negativos que possam advir das tarifas. É verdade que este pacote que temos vindo a falar já várias vezes neste podcast foi positivo para a questão do crédito, mas há outro fator para nós vai ser fundamental e que trará também bastante benefícios para este segmento, que é o fim da guerra na Ucrânia, que à partida, e todos esperamos que tenha um fim, pelo menos as partes interessadas, parece, pelo menos do lado ocidental, que haja um fim desta guerra, e que sem dúvida terá aqui algum alívio à parte do crédito. Também outro aspecto positivo tem a ver com a trajetória positiva que temos assistido da parte dos lucros e das receitas das empresas, nomeadamente o segmento Investment Grade, que têm tido uma trajetória positiva e de crescimento e que também sustentam aqui de alguma forma o facto do crédito se ter mantido tão resiliente. Por fim, deixa-me dar-te nota também que faça aquilo que foi dito no último podcast, que nós estivemos juntos, que nós estávamos positivos para o crédito e assim permanecemos, porque o crédito para nós continua a ter valor. As alternativas que temos hoje em dia em mercado, nomeadamente a questão dos depósitos a prazo, que são tão importantes para os portugueses, os bancos hoje em dia já não estão tão competitivos nessa oferta e, portanto, muitos dos investidores acabam por se focar mais no mercado de obrigações, porque é um mercado mais, ou mesmo no mercado acionista, e nesta fase ainda acreditamos que há bastante cash para ser aplicado e assim que tivermos alguma calma neste mercado, nomeadamente, vamos começar a ver vários investidores a entrar no mercado e isto vai sustentar ainda mais o segmento de crédito obrigacionista. Sim, essa liquidez que está um bocadinho parada, na prática, funciona sempre como suporte para esses mercados, sem dúvida, João. João, para finalizar, e se calhar rematando tudo aquilo que já referiste, tínhamos umas expectativas no início do ano, algumas acertadas, outras, na verdade, não tanto. O que é que achas que são as nossas principais alterações nas nossas previsões para este ano, face ao que nós dizíamos e que nós falámos no final de 2024? É inevitável, à luz dos últimos acontecimentos, que nós sejamos obrigados a rever as nossas previsões. No curto prazo, é assim, deixa-me dizer-te que, nomeadamente na zona do lado europeu, nós não antecipamos grandes alterações face àquilo que comunicámos, ou seja, nós ainda antecipamos que o Banco Central Europeu vai continuar a cortar taxas de juros, já fez 2 vezes este ano, acreditamos que pode fazer mais 2 vezes até final de 2025 e isto basicamente está relacionado com o facto da inflação, como tu mencionaste no início do nosso vídeo, tem vindo a mostrar sinais positivos, nomeadamente no setor dos serviços e também a questão salarial, que é importante para o BCE, cujo crescimento tem vindo a ser sucessivamente menor e isso dá bastante suporte ao Banco Central Europeu para continuar a cortar taxas daqui para a frente. No lado americano muda um pouco face àquilo que tínhamos dito, porque se temos esta imprevisibilidade que tanto falamos de Trump, também aliada à questão da recessão, pode fazer com que a Fed seja obrigada a ter que cortar antecipadamente ou cortar antes daquilo que era esperado. E, portanto, aqui, o ano passado falámos que tínhamos ter aqui cortes entre 1 a 2, neste momento, digamos que podemos ter aqui um corte adicional face àquilo que era a nossa estimativa inicial. Para nós, sem dúvida nenhuma, que esta questão do pacote fiscal e orçamental da Alemanha é uma mudança radical na zona euro e vai mudar a trajetória de médio prazo para o Banco Central Europeu, porque poderá mudar aqui as estimativas de decisão relativamente às taxas diretoras daqui para a frente, porque está estimado uma taxa de crescimento superior no futuro e isso acaba por alterar completamente aqui o paradigma do Banco Central Europeu. E outra coisa que é bastante interessante é que no ano passado falávamos que ia haver uma diferenciação cada vez maior entre os Estados Unidos e a zona euro, entre a Europa, nomeadamente na questão das taxas de juros, e hoje, à data de hoje, vemos exatamente o oposto. Ou seja, antecipamos que haja cada vez mais uma aproximação que já tem vindo a acontecer, por tudo aquilo que temos vindo a falar, ou seja, Estados Unidos claramente numa situação de menor crescimento económico,
aliado a estas políticas que todos os dias falamos de Trump e para o qual o próprio secretário do Tesouro já disse que está plenamente confortável que isto possa acontecer, porque a economia precisa disto para mais à frente ser mais beneficiada. E do outro lado europeu, o que vemos é cada vez mais estímulos para poder impulsionar o setor da defesa, que de facto é importante para estarmos mais seguros deste lado e também para fazer face àquilo que são as ambições russas. E isto obviamente vai estimular o crescimento e poderá, como eu já disse, impactar as tomadas de decisões por parte do Banco Central Europeu. Sim, sem dúvida. Parece que a Europa finalmente está a querer liderar o seu próprio destino, algo que já não acontecia, se calhar há muitas décadas. Oxalá que sim. E essa, se calhar, é a principal diferença que nós não esperaríamos no início do ano. João, obrigado mais uma vez pela tua presença. Obrigado, Rui. Obrigado também a todos que nos acompanharam. Não percam o nosso próximo podcast e até lá desejamos a todos bons investimentos. O conteúdo apresentado é meramente informativo e pode ser alterado sem aviso prévio. Rendibilidades passadas não garantem rendibilidades futuras. O investimento em fundos pode implicar perda de capital, exceto em fundos de capital garantido. Consulte os documentos legais disponíveis em imga.pt, cmvm.pt ou nos sites dos bancos distribuidores antes de investir. Mais informações em imga.pt ou @imgestão de ativos.